Quero convidar você para abrir juntamente comigo a tua Bíblia. Eu sempre deixo fechada de propósito, porque eu quero abrir junto com você. E fique à vontade para dizer amém. Eu vou fazê-lo, né? Quando eu achar o texto, vou fazê-lo e você fique à vontade para dizer amém. O texto escolhido para esta manhã é o Evangelho de João, de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36 e seguinte. O Evangelho, segundo escreveu João, evangelista, João não, Lucas, evangelista Lucas, capítulo 7, verso 36 e seguintes. Amém. Amém. O subtítulo: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todo mundo no amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e as enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, porventura, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo. Ungiu-me os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Santíssimo Deus, eterno Pai, a tua palavra foi novamente aberta e queremos pedir, Senhor, que por misericórdia e conceda-nos, Senhor, a graça da exposição da tua palavra, que a tua voz seja ouvida, que encontre lugar nos nossos corações e que eu seja um instrumento, o meu dom, a ferramenta, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dizer uma frase aqui, e talvez essa frase ela está aqui baseada no versículo 47 da leitura que acabamos de fazer. E a frase é a seguinte: quem muito é perdoado, ama mais, é mais grato e deve menos. Quem é pouco perdoado, ama menos, é menos grato e deve mais.
Vou repetir a frase. Quem é muito é perdoado, ama mais. É mais grato e deve menos. Quem é pouco perdoado, ama menos. É menos grato e deve mais. Irmãos, o texto começa dizendo o subtítulo: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Antes de entrar especificamente nesse texto, a Bíblia e os Evangelhos relatam a história de mulheres, né, que ungiram Jesus. Se você for lá, não vamos fazer, mas se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ali do 3 até o 9, tem a história, segundo escreveu Mateus, né, Evangelho, de uma mulher que ungiu Jesus. Esse fato aconteceu em Betânia. Se você for em Marcos, você vai perceber que no capítulo 14, versículo 6 em diante, também conta a história de Jesus ungido em Betânia, ungido por uma mulher. E em João, capítulo 12, também encontramos. O relato de João, ele é um relato mais assim, detalhado. Ele fala que era Maria, né? Que a família de Lázaro estava presente no momento, na ocasião em que Jesus foi ungido. Lá fala até o preço, né? Eu chamo de azeite perfumado, o azeite que aquela mulher derramou ali aos pés de Jesus. Lá fala em João que o discípulo que fica incomodado, que critica a atitude da mulher, é Judas, que ficou. A gente vai falar sobre isso no decorrer do sermão. E também fala que estava por trás daquela indignação de Judas ao criticar aquela mulher que estava ali ungindo Jesus. Irmãos, eu estou seguindo o sermão. Existe um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. O sermão dessa manhã, ele é baseado nesse livro. Eu creio que vocês já ouviram, talvez alguns já leram todo o livro, ou talvez o capítulo 40, o capítulo 62, o capítulo 62 do livro, fala de Jesus, o banquete na casa de Simão. O banquete na casa de Simão foi o local, o lugar onde essa pecadora ungiu Jesus. Então, o sermão desta manhã é baseado nesse livro, O Desejado de Todas as Nações, capítulo 62, título O Banquete na Casa de Simão. Irmãos, aqui começa dizendo que convidou-a um dos fariseus. Irmãos, Jesus ele foi a esse banquete porque ele foi convidado. Mas quem era o fariseu? O fariseu, irmãos, é aquele que não apenas conhecia a lei de Moisés, aceitava a lei de Moisés, julgava as pessoas de acordo com a lei que ele tanto conhecia. Ele não apenas, irmãos, conhecia, aceitava, cria na lei de Moisés, mas ele julgava as pessoas de acordo com a lei. Então, o fariseu, esse fariseu aqui, ele é um juiz. Você vai perceber no texto que ele é um juiz, ele é aquele que julga as pessoas. Mas ele também, irmãos, nesta leitura, você vai perceber que ele também é um hipócrita. A gente vai perceber isso na leitura, que esse convite aqui não é verdadeiro. Ele pensava estar honrando Jesus ao convidá-lo para o banquete. A gente vai perceber isso na leitura do texto. Então, esse homem chamado Simão, ele convida Jesus para um banquete. Jesus aceita o convite. Jesus então vai à casa de Simão. Esse fato acontece em Betânia. E aqui é interessante, irmãos, porque Betânia era uma cidade, uma aldeia, uma cidade pequena. E lá em Betânia tinha a família de Lázaro. E quando você dá uma olhada lá em João, você percebe que Lázaro é um dos convidados.
Irmãos, Simão, ele convida não apenas a família de Lázaro. Você percebe que Marta também é convidada. É Marta que está servindo. Ela que está servindo as pessoas. Mas essa pecadora, que é Maria, não foi convidada. Ela não foi convidada. Mas não foi porque Simão esqueceu. Simão não convidou Maria porque ela era pecadora. Nós temos aqui, o texto não fala o nome, nós sabemos que é Maria, mas tem a qualificação. Nós não temos o nome dela, mas temos a qualificação. É uma pecadora. Irmãos, e por que convidou? Esse texto aqui acontece, irmãos, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Então, na contagem judaica, computa-se o primeiro dia e também o último. Então, esse fato aqui aconteceu no sábado. Então, você computando-se o primeiro dia da contagem, na ordem judaica, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta seria o dia da Páscoa. Irmãos, era um momento assim, um período assim festivo, porque era uma das principais festas do povo judeu, era a Páscoa. Então o povo já estava preparando-se para ir a Jerusalém. Eu quero lembrar-nos que no dia seguinte acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E por que convidou, irmãos? Porque Simão, ele era de Betânia. Simão era um seguidor de Jesus. Simão era um dos poucos fariseus, o Aldo, um dos poucos que seguia Jesus de forma pública, que seguia Jesus abertamente, era um seguidor. Ele cria que Jesus, ele ansiava em seu coração que Jesus fosse o Messias, aquele de quem os profetas pregavam, profetizavam no Antigo Testamento. Então ele acalentava aquele desejo. E tem uma coisa, ele é conhecido não apenas como Simão de Betânia, ele é conhecido como Simão, ou leproso. Jesus curou, o curou de uma enfermidade, lepra. Então ele convida por quê? Porque ele é um seguidor de Jesus, ele cria em seu coração, ele desejava que Jesus fosse o Messias, aquele de quem os profetas profetizavam. E outra coisa, conhecia a família de Lázaro. Jesus, irmãos, há pouco tempo havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos. Sabia da amizade de Jesus com a família de Lázaro. Irmãos, Jesus pernoitara algumas vezes, e que Jesus ia ali na região, estava passando pela região, Jesus ia na casa de Lázaro. Jesus era amigo da família. Jesus já pernoitara ali algumas vezes. Então, Simão, ele convida também Lázaro. E há alguns mais convidados. Irmãos, eu quero abrir um espaço aqui para falar de Marta. Marta servia. Se você passar 2 páginas na tua Bíblia, você vai perceber que há uma ocasião que Jesus vai na casa da família, de quem ele é amigo. Marta era a mais velha, né? A dona da casa, né? Cuidava ali da casa. E Maria, não é a primeira vez, irmãos, que Maria está aos pés de Jesus. Não é a primeira. E essa também não será a última. Mas ela estava aos pés de Jesus. Marta ali, a irmã, preocupada em querer acomodar melhor o seu mestre, mas Jesus disse assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não lhe será tirada. Por que você está tão inquieta? E eu ficava imaginando, irmãos, assim, é uma crítica, né? Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que no mundo em que vivemos, nós precisamos ter um coração de Maria,
o coração de adorador, mas precisamos ter as mãos de Marta. Mão significa serviço. Precisamos ter o coração de Maria, adorar, mas precisamos ter as mãos de Marta. Existe um ditado que diz assim: quem não vive para servir, não serve. Jesus disse assim: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, né? Eu vim para servir. Irmãos, e de repente, aqui no contexto, todos estão ali, o fariseu, e de repente chega uma pecadora. Irmãos, pela leitura você vai perceber que ela não foi convidada. E ali, irmãos, ela começa o seu culto particular. Ela começa a sua adoração. E o culto de Maria era o seguinte: beijar os pés de Jesus, molhar com lágrimas, derramar unguento e secar com os cabelos. Esse era o culto de Maria. Beija-lhe os pés, derrama lágrimas, molha com lágrimas, derrama unguento, seca com os cabelos. Beija-lhe os pés, molha com lágrimas, derrama unguento, seca com o cabelo. Era o culto de Maria. Irmãos, o fariseu sentiu-se incomodado com aquilo. Sentiu-se incomodado. Ele não falou nada, mas Judas falou. Judas falou: que desperdício, né? Irmãos, levou ali um azeite perfumado, 300 denários, quase um ano de trabalho. Ela trabalhou mais de um ano, porque 300 era o valor do azeite, mas ela, durante esse tempo, ela precisou comer. Durante esse tempo, ela teve as suas despesas. Ela tinha um mercado. Se fosse nos dias atuais, tinha o crédito para colocar no celular. Se fosse nos dias atuais, quem sabe a farmácia. Então, irmãos, 300 denários era o preço daquele vaso. O alabastro era um recipiente onde ela chega ali. Ela levanta as vestes de Jesus. E ali ela unge Jesus todo, começando pela cabeça e até os seus pés. Judas fala: que desperdício. Que desperdício. Será que Jesus, irmãos, não valeria 300 denários? Será que é um desperdício você pegar, num ato de adoração, derramar fruto de uma oferta, de uma oferenda, de uma oferta que levou o sacrifício, porque ela teve que trabalhar, ela não ganhou, custava caro. Nem Nicodemos, irmãos, nem Nicodemos, quando, juntamente com José de Arimateia, estava ali para pedir o corpo de Jesus, Nicodemos também levou o seu perfume, levou o seu nardo, mas nem mesmo o perfume de Nicodemos, que era um homem rico, tinha mais valor do que a oferta de uma pecadora. O perfume que Nicodemos trouxe não valia dinheiro, tinha menos valor, financeiramente falando, do que a oferta de Maria. Mas Jesus falou assim: olha, os pobres sempre tendes convosco. Judas podia vender esse perfume, distribuir o dinheiro. Que desperdício! Irmãos, o aroma daquele banquete quem trouxe foi Maria. A verdadeira oferta daquele banquete quem trouxe foi Maria. Judas não tinha preocupação nenhuma com os pobres. Judas não era um patrocinador dos pobres, da causa dos pobres. Muito pelo contrário, ele era um tesoureiro
que muitas vezes pegava, porque o dinheiro ali não tinha conta bancária, não é que nem hoje. Ele pegava ali quando disfarçadamente, furtava o dinheiro. Então Judas não tinha interesse com o pobre, ele tinha interesse com o bolso dele. Ele era avarento, mas para desculpar a sua atitude, para disfarçar a sua causa pelos pobres, patrocinador dos pobres, preocupado com os pobres. Interessante, irmãos, a reação de Jesus. Jesus podia ter desmascarado Judas, mas Jesus não fez. Irmãos, mas o fariseu, quando viu aquilo, não falou nada. Não falou nada, mas pensou. Convidei a pessoa errada. Convidei o camarada, fiz um banquete para ele. E ele está aceitando uma adoração dessa aí. Se fosse profeta, não é nem profeta, porque se fosse profeta, saberia quem e qual. É uma pecadora. Está queimando o filme, irmão, está queimando o filme. Ele ficou incomodado, irmãos, com a adoração de Maria. Ficou incomodado com a oferta de Maria. Foi influenciado por Judas, mas Judas falou. Judas criticou. É um desperdício? Era desperdício? Irmãos, eu sou da época dos fatos e boatos. Fake, né? Fato e fake. Boatos fatos e boatos. Mudou o termo, né? Sabe por que ela trouxe? Porque havia um boato, uma fake, que Jesus se tornaria rei. Então, para que eu vou embalsamar um corpo de alguém que não vai morrer, que vai se tornar rei? Então, eu vou embalsamá-lo, eu vou ungí-lo em vida. Irmãos, o sentimento de tristeza de Maria se transforma no sentimento de alegria, porque Maria não iria, na cabeça dela, ela ouviu falar que Jesus estava indo para Jerusalém, ele entrou no dia seguinte montado no jumento, aclamado o rei. Então aquele sentimento de tristeza se transformou num sentimento de alegria, porque Jesus vai se tornar o meu rei. O meu rei. Irmãos, ela fez algo que somente ela fez. Irmãos, se ela não tivesse embalsamado Jesus ali, ela teria tempo para na sexta-feira embalsamar o seu corpo inanimado. Sabe por quê? Porque a oferta já estava pronta. As mulheres não tiveram tempo porque não deu. Porque ainda ia preparar o aroma, ia preparar. Não, ela já estava pronto. Ela embalsamou, ela ungiu Jesus em vida. Nicodemos não conseguiu fazer isso. Levou o seu perfume, que custava menos, era muito mais rico que ela, não precisou sacrificar tanto, não precisou fazer economias para derramar sobre um corpo inanimado. José de Arimateia ofereceu um sepulcro para Jesus para receber um corpo inanimado. Mas Maria foi a única que ungiu Jesus em vida. As mulheres tentaram embalsamar, ungir um corpo inanimado. Mas você sabe da história do domingo de manhã, né? Você vai dar um amém agora. Elas não ungiram, porque Jesus já havia ressuscitado.
Que privilégio que essa mulher teve, Gabi. Que privilégio. E agora ele fala assim, olha, se fosse profeta, saberia quem e qual é. Discriminação, desvalorizou, reprovou. E o problema aqui, irmãos, que sai da mulher, porque agora, irmãos, ele está reprovando a atitude de Jesus. Irmãos, ele conta uma história, olha, tinha 2 devedores. Um devia 500, ninguém podia pagar, irmãos. A dívida uma era grande e a outra era pequena. Aqui, sabe o que esse texto nos ensina? Que todos nós somos devedores. Ninguém aqui pode pagar a dívida. Ninguém aqui pode pagar a dívida. Mas o sangue de Jesus pode. O sangue de Jesus pode. Irmãos, sabe quem é o maior devedor aqui? Sabe quem devia 500 denários aqui? Não era a mulher. Quando você lê o texto, olha, tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 50. Irmãos, os 2 devedores é Simão e Maria. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que quem deve mais não é Maria. Quem deve mais é Simão. Mas por que Simão é pouco devedor? Porque Simão não reconhece a sua situação. Simão, ele acha que é mais justo do que o outro. Ele pega as suas vestes de fariseu, o seu orgulho de fariseu, como se ele não fosse perdoado. E o pior, Aldo, que quem levou a mulher ao pecado foi ele. Ele tem culpa no cartório. Tem culpa. Porque foi ele que levou. Aquela mulher que ele está criticando, que ele está desvalorizando. E Jesus fala assim, quem você acha que vai amar mais? O que devia mais? Então Jesus está perguntando, e por que você não me ama mais? Ela achou que estava honrando Jesus, irmãos. Mas o verdadeiro adorador, ele não trata mal Jesus. O verdadeiro adorador, quando vem para a igreja, ele chega e diz amém. Aqui tem adoradores, irmãos. O verdadeiro adorador, quando vai na igreja, ele dá o aleluia. Aqui tem verdadeiros adoradores, irmãos. Ele não está para criticar Jesus, para dizer que Jesus está errado. Entende? Jesus aprecia isso, irmãos, aprecia isso. Nem o desejado, Jesus fica triste. Quando ele está na sua casa, ele não é honrado, ele não é glorificado da forma que devia. Quando o adorador vem, mas é uma adoração incompleta, é uma adoração falsa. E muitas vezes é assim, irmãos. Quer ver? Como Jesus não preocupou com isso? Eu cheguei aqui, cadê a bacia? Bacia. Para lavar os pés. Esqueci. Ah, mas você esqueceu de mais coisa, né? E o beijo? Esqueci. Você não me ungiste. Fariseu não tem azeite. É difícil achar azeite na casa de fariseu. Agora, na casa de viúva, é mais fácil achar. Na casa de pastor, é mais fácil achar azeite. Na casa de profeta, é mais fácil achar azeite. Azeite é unção, irmão, é unção. Não tem. Porque se tivesse, entenderia o ato de Maria. Não criticaria Jesus, achando que ele não era profeta, porque não conhecia quem era e qual. E por isso, por não conhecer, ele estava aceitando a adoração de uma pecadora. E ele não era, né, irmãos? Ele não era. Irmãos, até agora Jesus não conversa com ela.
Por que Simão deve mais? Porque não reconhece, irmãos. Está ali para julgar os outros. Está ali para julgar a adoração dos outros. Está ali para julgar o culto dos outros. E está ali para reprovar Jesus. Para reprovar Jesus. Para criticar Jesus. Porque Jesus estava aceitando a adoração dela. Ah, irmãos, aquela mulher era conhecida. Era conhecida. Viveu durante muito tempo no batidão, irmãos. No batidão. Mas ela foi ali, irmãos, porque ela foi perdoada. Ela foi ali agradecer pelo perdão de Jesus, pelos pecados que ela havia praticado. Mas Simão achava que era mais justo, mas Deus disse que olhou para a terra e não viu nenhum justo, né? Simão achava que era mais justo. A sua veste farisaica estava ali para criticar uma mulher que Jesus não deveria sequer receber adoração. Se soubesse quem era, né, se fosse pelo menos profeta. Irmãos, então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Eu até anotei aqui: beija-lhe os pés, molha com lágrimas, derrama um unguento, seca com os cabelos. Quem é muito perdoado, ama mais, é mais grave. E deve menos. Quem é pouco perdoado, é menos grave. Ama menos, né? É menos grave. E deve mais. Interessante, irmãos, que o personagem central aqui é a mulher. Mas Judas saiu dali, porque foi repreendido por Jesus. E olha que o objetivo não era nem desmascará-lo. E foi, naquela semana, foi ali, saiu dali, para oferecer Jesus por 30 moedas de prata. Aquela mulher trabalhou mais de um ano. Porque um ano era para conseguir dinheiro para comprar. Mas ela precisava sobreviver. Sabe quando você trabalha e você vai guardando, você tem conta para pagar, mas você vai guardando? Simeão, irmãos, naquele dia se converteu. A atitude de Simão foi diferente da atitude de Judas. Judas se sentiu ofendido porque Jesus estava exaltando a adoração daquela mulher e foi lá oferecer Jesus por 30 moedas. Simão entendeu, irmãos. Ele achava que estava lendo a mente de Jesus, mas quem estava lendo a mente dele era Jesus. Porque Jesus conhece os nossos pensamentos. Irmãos, e agora já partindo aqui para o final, ou ficou admirado? Quem é esse, irmãos, que perdoa os pecadores por ter pecado, né? Quem é esse que perdoa os pecadores por ter pecado? Esse é o Jesus, irmãos, que naquele dia estaria morrendo na cruz do Calvário. É aquele Jesus que os discípulos, influenciados por Judas, achavam que era um desperdício. Aquele ato de amor. É aquele Jesus, irmãos, que Judas se deixou, que Simão deixou influenciar. Não acusou publicamente, mas pensou, influenciado por Judas, de que Jesus realmente não merecia. É o Jesus que morreu, irmãos, que os discípulos também achavam que não merecia. Era um desperdício. A maior oferenda, irmãos, quem deu foi o céu. A maior oferenda quem deu foi Deus. Deus deu. E eu descobri, irmãos, que quem ama dá. Quem ama dá. É bíblico. Jesus amou, deu prova. Deus amou, deu Jesus. Jesus amou e se deu. Irmãos, Jesus até agora não conversa com ela. Porque quando Jesus fala, eu lembrei aqui da parábola da ovelhinha, né? Simão estava se condenando. Lembra da parábola da ovelhinha? Davi chegou, Natan contando a história, um homem rico, tinha ovelhas, gado, e chegou lá um viajante, viajando ali, aquele homem riquíssimo, né? Ele, em vez de matar uma ovelha ali do seu rebanho, tinha muito. Ele foi lá na casa de um pobrezinho, só tinha uma. Essa ovelha, irmãos, é como se fosse um animal, como se fosse um gato, um cachorro. Dormia até na cama, vivia dentro da cama, né? E ele foi lá, tirou, matou, para dar comida
Olha, né? Sabe o que você acha que esse homem? Aí esse homem tem que morrer. Você é o homem. Simão, você é o homem que deve mais. Mas sabe qual é o seu problema? Você não sente que deve mais. Você acha que está em outro patamar. O patamar da santidade, que é mais justo do que o outro, que é mais santo do que o outro. Irmãos, o melhor lugar do mundo, a gente cantando, é aos pés de Jesus. A gente vai ouvir um louvor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ela não queria a cabeceira. Eu fico imaginando Jesus no centro, Simão do lado direito, o anfitrião, Lázaro, que havia ressuscitado, não estava ali para ouvir alguma história de Lázaro, né? A história, aquela mortalidade da alma. Conta uma história aí desses 4 dias que você estava morto. Irmãos, tinha muita gente, muita gente. Mas o melhor lugar do mundo não estava do lado do anfitrião, do lado direito. Não estava do lado esquerdo, do lado de Lázaro. E nem tampouco ali, irmãos, na horizontal, porque a conversa de Jesus agora é na vertical. Ela estava aos pés de Jesus. O melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Você louva para a gente, cara?
lágrimas, molha com o vento, seca os cabelos. Obrigado, irmão Ricardo. Deus continue me abençoando ainda mais. Santíssimo Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, alegres porque sabemos que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, está presente nessa casa de adoração, onde como adoradores nós viemos aprender um pouco mais desse amor. Aprendemos, Senhor, que o Senhor nos perdoa. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. Obrigado por ser a maior dádiva do céu dada à humanidade. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui como adoradores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. Obrigado porque o Senhor, antes de derramar a sua graça, o Senhor derramou a sua misericórdia sobre cada um de nós. Que o Teu nome tenha sido honrado e glorificado nesta manhã. E que possamos sair daqui, irmãos, com o desejo de Te adorar ainda mais, com o coração repleto de gratidão, porque aquelas lágrimas eram fruto de amor, de arrependimento e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida daquela mulher e por tudo aquilo que o Senhor é capaz de estar fazendo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te suplicamos porque pedimos em nome de Jesus. Amém.